Boa noite, pessoal. Começar a dar continuidade aí ao nosso conteúdo. Vocês estão vendo aí a apostila que está na apresentação aí, está aparecendo direitinho aí para vocês. Os títulos emitidos pelas SAs. Está aparecendo aí, pessoal, na tela de vocês, a apostila, a apresentação. Tá sim, professor, tá aparecendo. Ok, então vamos lá. A aula está sendo gravada, certo? Pessoal, então a gente começou aí, fomos até o comecinho aí dessa parte, né, na aula passada, e vamos repetir rapidamente. A aula passada, inclusive, eu acho que eu esqueci de botar para gravar, ela não foi gravada, né, mas aí não tem problema porque tem a apostila aí e qualquer coisa vocês tiram a dúvida comigo e tem como ver qual foi a matéria da aula passada só olhando onde parou a aula anterior e onde começou essa, né? Aí dá para descobrir sem problema. Mas qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo que eu auxilio no que precisar, certo? Então, pessoal, as ações são títulos de crédito, né? São frações, são títulos de investimento, são considerados valores mobiliários, né? São considerados bens móveis, representam fração do capital social das sociedades anônimas e das sociedades em comandita por ações. As outras sociedades são divididas não em ações, o seu capital, mas sim em cotas, né? Certo? Então, quem é titular das ações é titular de um título de crédito, é proprietário de um título de crédito, e esse título de crédito é um documento que dá um crédito em relação à própria empresa ou ao mercado de capitais. Você terá, então, direito a receber o valor correspondente àquela ação. Por isso que é um título de crédito. A classificação aí, nós falamos já isso aí na aula passada, as ordinárias ou comuns, são chamadas de ordinárias porque toda SA e toda comandita por ações tem obrigatoriamente que expedir essas ações, dividir o capital em ações, certo? E elas são justamente, apesar de serem chamadas ordinárias, são as que dão direito a votos. E também a dividendos, que é a divisão dos lucros, quando a SA tem lucros, entre os seus acionistas, certo? As preferenciais são aquelas que dão alguma preferência ao seu titular, como, por exemplo, dividendos fixos ou mínimos ou recebimento prioritário em relação aos demais acionistas. O direito de voto na preferencial, ele pode ocorrer ou não, vai depender do que o estatuto da própria SA disser a respeito disso. Quanto à forma, nós temos aí as nominativas, que esse conceito de nominativo, pessoal, não vale só para ações, vale para praticamente tudo, né? Qualquer documento. O que é um documento nominativo? Documento nominativo é aquele que, no próprio documento, está escrito o nome do titular daquele direito ou daquela obrigação que está representada naquele papel. Então, a ação nominativa é uma ação que tem o nome escrito na própria ação, o nome do titular. Para haver, então, a transferência, já que essas ações têm o nome do titular escrito, para haver a transferência, tem que haver uma modificação, um registro no livro de registro de ações nominativas, de forma que saia o nome do titular atual para o nome do novo titular quando essas ações forem vendidas, né? Então, é o caso de qualquer documento, um exemplo, outra situação de documento nominativo. A CNH é um documento nominativo? É sim, tem o nome do titular no próprio documento. A CNH é transferível como as ações são? É alienável? Não, não é alienável e é
intransferível, né? Enquanto as nominativas são transferíveis através do registro nesse livro aí que nós falamos. Nominativas endossáveis. O que é um documento nominativo endossável? No caso aqui nós estamos falando de ações, mas há outros documentos que são também nominativos endossáveis. Por exemplo, os cheques. O cheque, ele pode ser nominativo, se você botar lá no local o nome do beneficiário, e ele pode ser endossado através da assinatura no dorso ou nas costas. Aí você transfere o cheque. O endosso é essa assinatura, nas costas do cheque. As ações nominativas endossáveis são nominativas porque tem o nome do titular no documento e podem ser transferidas à propriedade através da simples assinatura no dorso ou no local apropriado reservado para essa assinatura nas ações. Ações ao portador, assim como qualquer outro documento ao portador. O que é uma ação ou outro documento ao portador? É aquela que não tem, é o oposto da nominativa. É aquela na qual não tem o nome do beneficiário ou titular escrito no próprio documento, certo? Um cheque onde não está escrito o nome do beneficiário, de quem vai receber o valor, ele é um cheque ao portador. Uma cédula de R$ 50, tem escrito o nome do titular da cédula, a quem aquela cédula de R$ 50 pertence, tem escrito nela? Claro que não, né? Então, a cédula de R$ 50, ela pertence a quem? Ela pertence ao portador, porque ela é um documento ao portador. Como é que se transfere uma cédula de R$ 50 de uma pessoa para outra pessoa? Você tem que fazer algum documento, escrever em algum lugar, fazer um contrato? Não, ela é um documento representativo de um valor, é uma moeda, papel, e se transfere, né, nesses casos mais simples que eu estou falando, pela simples transferência de um portador para o outro portador. As ações ao portador, então, são aquelas que não têm o nome do titular escrito no próprio documento e nem em lugar nenhum. Então, quem será o titular das ações ao portador? Quem estiver portando, será a pessoa que estiver com ela, certo? Essas transferências, então, ocorriam pela simples tradição, tá aí na apostila, ó, simples tradição. Alguém deve pensar aqui o que significa uma transferência pela simples tradição. É a simples entrega, pessoal, da mão de uma pessoa para a mão para a mão da outra pessoa, certo? É a simples entrega. É isso que significa aí nesse contexto esse termo simples tradição, certo? E não dá um direito ao voto. Só que, com a Lei 8.021 de 1990, foram extintas as ações nominativas endossáveis e as ações ao portador. Elas não existem mais, essas nominativas endossáveis e ao portador. Somente as nominativas agora existem, né, nominativas não endossáveis, e as escriturais que nós vamos ver aí. Professor, se não existe mais, por que você está colocando aí? Porque você precisa saber esse conceito de um documento ao portador, de um documento nominativo, de um documento nominativo endossável, um documento nominativo não endossável. Isso é conceito importante porque ele não vale só para ações, ele vale para uma série de documentos que você pode se deparar com ele na atividade profissional ou na atividade particular do dia a dia. Por exemplo, eu tenho certeza que se você muita gente aí que nunca pegou uma fila de banco para receber um cheque, se chegar lá na boca do caixa
e o caixa pedir os documentos da pessoa para verificar se você é o beneficiário do cheque, né? Está lá escrito, pague-se a fulano de tal. O caixa do banco quer saber se você é o fulano. Ele pede a sua identidade, olha o nome, bateu, tá tudo ok. Ele pega e fala, endosse, por favor. Aí você não sabe o que é endossar, né? Você nunca ouviu falar em endosse, aí você fica com aquela cara de pastel lá na frente do caixa. Se alguém, eu tenho certeza não, eu acredito que algum de vocês aí, se alguém disser para vocês, endosse, entregando o cheque para vocês, dizendo endosse aí, por favor, eu acredito que alguém aí não saberia não saberia dizer o que, que a pessoa está pedindo, né? Mas é só, está pedindo o quê, pessoal? Que você transfira através da simples assinatura no dorso. Por isso, endosse. É você virar o documento e assinar atrás. Só assinar, certo? Aí você transferir um documento nominativo endossável para outra pessoa, mas aí não vamos entrar mais em detalhes, porque vai entrar em título de crédito e o endosso faz parte do conteúdo de título de crédito, que esse eu poderia ensinar sem problema, mas aí nós vamos sair do nosso conteúdo, tá? Então vamos ficar só nisso aí. Portanto, eu espero que todos saibam o que é um documento nominativo, o que é um documento ao portador, o que é um documento nominativo endossável, o que é um documento nominativo não endossável. Certo, pessoal? Espero que todos aí saibam. Isso aí é importante, certo? É importante isso aí. Ações escriturais são aquelas em que não existe o documento, não existe o papel impresso da ação. Ela é puramente escritural. Ela é lançamento a crédito e a débito na conta dessas pessoas, das instituições financeiras, onde essas ações são mantidas, certo? Então, elas não estão impressas, elas não se apresentam em documento escrito, palpável, certo? Então, simplesmente elas ocorrem pelo registro na conta do acionista e no livro próprio da instituição financeira. A transferência delas é puramente formal. Não existe a entrega de documento, certo? É apenas o lançamento contábil. É igual o dinheiro das pessoas, o nosso dinheiro, o dinheiro de vocês, quem tem aí, né? Espero que todos tenham um bocado guardado aí no banco para quando chegar o final de semana ficar tranquilo. O dinheiro que as pessoas têm nos bancos, eles também não existem efetivamente, aquele dinheiro em papel moeda impresso dentro do banco, né? Eles também são puros lançamentos contábeis. Se todas as pessoas, ou se 50%, só 50% dos clientes de um banco resolverem retirar todo o dinheiro em papel moeda daquele banco, ele não tem esse dinheiro para entregar. O dinheiro da gente, ele é ali simplesmente lançamento eletrônico, contábil, certo? Outra classificação aí, pessoal, quanto ao valor. Valor nominal é aquele valor obtido pela conta, pela divisão do capital social pelo número de ações. Você tem que descobrir no balanço patrimonial ou no contrato qual é o capital social e em quantas ações esse capital é dividido. Aí você tem um valor nominal. O valor patrimonial é a divisão do patrimônio líquido que está declarado no balanço patrimonial pelo número de ações, certo? Aí você chega a esse valor. O valor bolsístico é o valor de mercado obtido na Bolsa de Valores. Então, aqui se refere somente às sociedades anônimas e comanditas por ações que vendem as suas ações, comercializam na Bolsa de Valores.
Mas tem também o valor de mercado, que pode ser que não seja na Bolsa de Valores, porque tem as companhias que mercado de balcão que é paralelo à Bolsa de Valores. É um mercado paralelo organizado pelas instituições financeiras e não disponibilizado na Bolsa de Valores. Valor econômico, pessoal, é um valor puramente projetado. É quanto se calcula que valerão as ações de uma companhia em determinado período. Aí é calculado aí, levando em conta a rentabilidade e a probabilidade de lucro dessas empresas, ou aviamento. Temos aí, pessoal, saindo das ações, outro valor mobiliário emitido pela SA e pela pela Comandita por Ações. Temos aí as partes beneficiárias. Olha aí esse conceito, ó. Sem valor nominal, não tem o valor escrito no próprio documento, você não sabe exatamente qual é o valor dela. É estranho ao capital social, porque não representa parcela do capital social, já que somente as ações representam uma parcela do capital social, né? E o que as partes beneficiárias fazem? Elas conferem aos seus titulares um direito de crédito eventual. Que crédito eventual é esse? Esse crédito aqui, pessoal, ele é eventual porque ele não é garantido, ele não é certo. Quando é que ele ocorre? Quando a companhia tem lucros e resolve dividir uma parte desses lucros através desses documentos aí. Consiste na participação nos lucros anuais da companhia até o limite de 10% dos lucros. Então, essas empresas, elas emitem esses documentos chamados partes beneficiárias, tá? Elas podem ser dadas gratuitamente ou podem ser utilizadas como forma de pagamento, se o credor aceitar. E quem é o titular desse documento pode receber um lucro, se a companhia tiver lucro, ou pode ficar sem receber o lucro se a companhia não tiver lucro, certo? Então, portanto, aí, ó, um direito de crédito eventual, ok? Direito de crédito eventual, o evento que dá esse valor ou não ao titular, qual é o evento? É a existência ou não de lucro, certo? As companhias OSA de capital aberta não podem emitir, somente as de capital fechado. As de capital aberto não emitem porque questões de segurança, para evitar uma pulverização do capital e uma dificuldade de controle, já que elas têm muitos sócios. Debêntures. O que são debêntures? São títulos de crédito emitidos pela sociedade anônima e pela comandita por ações, que também são negociáveis, todos esses que nós vimos são, e conferem direito de crédito, ó, pessoal. Direito de crédito garantido, esse crédito aí, ele não é eventual, ele é um direito certo. Está escrito no próprio certificado de debênture. Quando é que uma companhia emite debêntures? Para que servem as debêntures? Pessoal, debêntures são documentos que as companhias emitem para arrecadar recursos para investimento. Então, veja só, vamos supor que uma SA, ela quer ampliar a fábrica dela. Ela vai precisar de recursos, né? Esses recursos podem ser recursos próprios, que geralmente elas não têm, elas não guardam essa quantidade de recursos, né? Não é inteligente, elas não têm tantos recursos guardados. Então, porque para elas é mais negócio usar o dinheiro dos outros. No caso, geralmente o dinheiro de quem? Dinheiro do mercado financeiro, dos bancos, né?
Se a companhia não tem o dinheiro próprio para aumentar a sua fábrica, ela vai buscar dinheiro fora. Onde é que ela pode buscar dinheiro fora? Através de empréstimos, que geralmente tem os juros elevados, mas ela pode conseguir esses recursos no próprio mercado mobiliário. Ela pode emitir essas debêntures, que são títulos de crédito negociáveis. É como se dissesse assim: olha, você quer comprar essa minha rifa aqui, esse meu debenture, no valor de R$ 1.000, você me paga os R$ 1.000, eu lhe entrego esse documento, nele já está escrito que eu vou lhe dar um rendimento de 10%, vamos exagerar, em 6 meses. Daqui a 6 meses eu vou lhe devolver esses R$ 1.000, acrescentado dos 10% de lucratividade, e você me devolve o documento. Aí o que a companhia fez desse jeito? Ela conseguiu captar dinheiro no mercado, né? Há um juros, vamos supor aí, que seja menor do que o juros bancário, apesar de que o valor que eu botei aí foi muito alto, né? 10%. Hoje em dia é altíssimo, não existe esse valor, quer dizer, depende do prazo, né? E aí, e quem investiu na empresa comprando as debêntures, qual seria a vantagem para o investidor? A vantagem deveria ser, no sentido de que se ele botasse o dinheiro na aplicação financeira, vamos supor que ele tivesse 0,5% ao mês. E se ele entregar o dinheiro para a empresa, para receber daqui a tantos meses, ele vai ter 1% ao mês. Quer dizer, uma lucratividade muito alta, né? Um retorno muito mais alto do que nos investimentos financeiros. Então, seria bom para ambas as partes. As debêntures também não representam fração do capital social da SA. Quais são os únicos títulos, pessoal, que podem representar fração do capital social de uma sociedade anônima? Somente, alguém poderia dizer aí, alguém poderia chutar qual é o título que representa fração do capital social? Isso mesmo, ninguém sabe dizer, né? Ninguém sabe ou ninguém está aí, não sei dizer. É difícil a interação por aqui, né? Mas tudo bem. Bom, pessoal, são as ações, né? Os únicos títulos de crédito, isso, são as ações. Nenhum outro título de crédito representa fração do capital social. Nenhum, certo? E mais, tem ações que, apesar de serem ações, nem mais representam o capital. Mas aí deixa para lá, porque aí a gente vai aprofundar para outras sessões que acredito que não seja interessante. Bônus de subscrição, o que são? Bônus de subscrição são títulos de crédito emitidos pela SA, pela comandita de ações. A emissão não é obrigatória. O único título de crédito de emissão obrigatória são as ações. Os bônus de subscrição, como o nome está dizendo, pessoal, é uma preferência, eles dão direito a uma preferência na subscrição futura de ações que venham a ser lançadas pelaquela companhia. Aí, quem tem esse documento na mão, tem a preferência de comprar as ações antes de qualquer outra pessoa. Certo? Então, qual é a vantagem? Que pode ser que as ações se esgotem já na venda para quem tem os bônus de subscrição, no lançamento dessas novas ações. E não sobre ações para comercialização para mais ninguém. Tá? Elas são emitidas pelas companhias de capital autorizado. O que é uma companhia de capital autorizado? É aquela que, dentro do próprio contrato social, já tem a autorização futura para a emissão de novas ações. Aí, então, quando houver, eventualmente, a Assembleia Geral resolver lançar novas ações, ela não vai ter muita dificuldade, porque o próprio estatuto já permite, já previu e já autorizou lançamento de ações.
sem precisar modificar o próprio estatuto, certo? Isso, exatamente. Nas novas ações que vão ser lançadas. Eu não entendi a pergunta do Lucas. Lucas, você poderia, caso não esteja respondida ainda, se você puder repetir aí sua pergunta. Qualquer coisa você digita aí e a gente responde depois, certo? Vamos para frente aí, pessoal. As formas de surgimento de uma sociedade anônima e de uma comandita por ações. Nós temos aí a fundação inicial, que nós já vimos aí o procedimento, né? Nesse caso aqui, a fundação inicial é o seu surgimento originário, é aquela que vem do zero, né? Quando não existia ainda. Já as outras formas que vêm em seguida aí, elas não são originárias, ó. Elas são consideradas formas derivadas, certo? De surgimento das sociedades anônimas. Por que derivadas e não originárias? Originárias porque só quando ocorre a fundação inicial, do zero. E derivadas quando elas derivam de outras companhias que já existiam no mercado. Por isso, chamadas de derivadas. Elas derivam de outras que já existiam. Exemplo aí dessas formas consideradas derivadas, aí, a transformação, né? A incorporação, cisão e fusão. Transformação, pessoal, ocorre quando uma sociedade que não era anônima se transforma, por exemplo, a limitada, muda o seu contrato social passando a ser uma sociedade anônima e faz toda a transformação. Então, a SSA, ela derivou de uma limitada que já existia. Isso é uma classificação doutrinária, tá? Dos estudiosos. Por isso, eles dizem que é derivada, certo? Porque derivou de uma limitada. A incorporação, pessoal, ocorre quando uma sociedade que já existia incorpora outra que já existia e aí aquela que foi incorporada desaparece. Foi comprada por exemplo, aqui, no exemplo que tem aí, a A incorporou ou comprou a B. E aí, a B desapareceu e ficou somente a A, né? A A agora ficou maior porque incorporou a B. Então, quando vocês ouvirem aí esse movimento dizendo que uma sociedade incorporou outra, é porque ela comprou a outra. E a que foi comprada desapareceu. A fusão é quando duas ou mais sociedades que já existiam, elas se unem e dão origem a uma nova sociedade. Né? Aí, então, nesse exemplo que temos aí, ó, A, B e C se fundiram, havendo uma fusão total, de forma que a B e a C desaparecem e agora nós temos somente a D, certo? Aí, então, a D surgiu de uma forma derivada da A, da B e da C. Ok? Fusão aí é a junção quando duas sociedades ou mais se fundem para criar uma nova. Né? A incorporação é quando uma engloba a outra. A fusão é quando duas ou mais se juntam para dar origem a uma nova e aquelas desaparecem. Já a cisão é ao contrário da fusão. Quando a empresa se dissolve, dando origem a outras empresas que não existiam. Exemplo aí, A se divide em C e D. Aí, se a empresa inicial, que é a A, desapareceu, houve uma cisão total aí, né? Dando origem a duas sociedades anônimas. Ok? Esse item aí, pessoal, o 3.4.12, fala desses demonstrativos financeiros obrigatórios da sociedade anônima,
Isso aqui, e da comandida por ações, isso aqui passa para um conteúdo estritamente contábil que vai ficar para vocês futuramente, tá? Descobrir como se faz, como funciona, como se compõe o balanço patrimonial. Obrigatório aqui para as sociedades anônimas, assim como esse demonstrativo de lucros ou prejuízos acumulados, que o nome já diz do que trata, né? Demonstrativo de resultados do exercício, fala também aí do desempenho da companhia no último exercício, tá certo? Temos aí o demonstrativo dos fluxos de caixa, e se a companhia for aberta, tem uma demonstração do valor adicionado. Isso aqui vai ficar para vocês, tá? Isso aqui eu confesso que realmente eu não tenho conhecimento dessa área contábil e nem ela sairia então do nosso conteúdo principal. Aí fica para vocês se divertirem aí no sábado à noite e no domingo de manhã. E aí vamos para frente aí. A dissolução e a liquidação da SA. Pessoal, aqui nós falamos desde a criação, a estrutura e agora a dissolução dela. A dissolução, ela sempre é seguida pela liquidação e pela partilha, né? E temos aí também a incorporação, que se for total a fusão e a cisão, se forem totais, também ocasionam a extinção da sociedade anônima, né? Então, ela se extingue aí pela dissolução, que é o que nós vamos ver em seguida, mas pode se extinguir também pela incorporação, fusão ou cisão, quando for total, de forma que uma delas ou que elas desaparecerão, conforme os exemplos que foram dados acima. Mas se for pela dissolução, pessoal, a dissolução, ela tem aí algumas formas, segundo a doutrina. Temos a dissolução de pleno direito, que é aquela prevista no estatuto, por exemplo, quando a empresa já tinha prazo determinado para se dissolver. O que não é comum. Geralmente as sociedades anônimas têm prazo indeterminado, a maioria das sociedades, né? Mas pode ser também por decisão dos sócios ou por unipessoalidade incidental, que eu já expliquei no caso da limitada, ok? Dissolução aqui, então, essa primeira aqui, de pleno direito, ela não passou pelo Poder Judiciário, né? Foi aqui, o primeiro exemplo estava previsto no Estatuto, o segundo foi dos próprios sócios, e o outro aqui foi decisão da própria lei. Quando houve a unipessoalidade incidental, o que quer dizer unipessoalidade incidental? Relembrando, para quem não viu ou não lembra, as sociedades elas devem ter 2 ou mais sócios, como regra geral. Ocorre que pode haver da sociedade ter vários sócios, esses sócios irem saindo com o tempo, até o ponto de ficar somente um sócio, ó, unipessoalidade. E a unipessoalidade incidental é aquela que ocorre no decorrer da existência da sociedade. Ela não é originária, ela não é de início, ela foi um incidente que ocorreu no decorrer do funcionamento. Por isso, incidental. Aí tem que trazer novos sócios no prazo de 180 dias, caso contrário, ela precisará ser dissolvida. Essa dissolução por decisão judicial da letra B, o nome já está dizendo. Aqui vai passar pelo Poder Judiciário. Alguém propôs a anulação da constituição da companhia alegando alguma irregularidade, alguma ilegalidade, e o Poder Judiciário concordou e determinou a anulação dessa constituição dessa companhia, ou porque alguém propôs uma ação alegando a irrealizabilidade do objeto social, aí no Poder Judiciário houve uma decisão confirmando isso aí, mandando extinguir, e por falência, que sempre é processo judicial, né? A falência mesmo, que é a extinção da empresa, ela vai ocorrer por uma sentença judicial.
Então, passa, sim, pelo Poder Judiciário, certo? E a dissolução por decisão da autoridade administrativa ocorre quando há, também é parecido com o que eu já expliquei na limitada, né? A extinção de alguma autorização essencial para o funcionamento, né? Então, por exemplo, algum alvará foi cassado ou chegou ao fim do prazo e ele não conseguiram renová-lo. Então, muitas sociedades anônimas exercem atividades que exigem uma grande quantidade de alvarás ou autorizações. E sem essas autorizações, elas ou vão ficar irregulares ou elas precisam fechar ou renovar, conseguir de alguma maneira essas novas autorizações. Ocorrendo a dissolução por qualquer um desses motivos aqui, pessoal, nós vamos para a liquidação, que já foi explicado na limitada, e depois para a partilha, que também já foi explicado na limitada. Ok? Aqui nós encerramos a sociedade anônima. Logicamente, uma visão muito superficial e rápida, porque, como eu falei, é uma sociedade muito complexa, que não teremos como abordar, não é esse o objetivo dessa disciplina. Temos aí a sociedade em comandita por ações, que, como eu falei para vocês, é semelhante à SA e é regida também pela mesma lei, tá certo? Então, tudo que foi falado da SA vale para a comandita por ações. Todas as regras que foram faladas valem. Portanto, tem o capital dividido em ações, tem aquela estrutura da Assembleia Geral, ordinária e extraordinária, Conselho Fiscal, Conselho Administrativo, todos aqueles regramentos. As únicas diferenças são justamente as que estão aí, que nós estamos vendo agora, por exemplo, em relação aos diretores. Aí, assim, é diferente da SA. Porque na SA, o diretor pode ser acionista ou não. Na comandita por ações, só acionista pode ser diretor. E aí ele vai ter responsabilidade subsidiária e ilimitada, né? Lá na SA, a responsabilidade dos diretores, ela é limitada, certo? Os diretores são, então, chamados de quê? Nas comanditas por ações, tem um nomezinho aqui, ó. Comanditados. São os comandantes, por isso são diretores, por isso tem responsabilidade patrimonial pessoal subsidiária, a responsabilidade da empresa, e ilimitada, certo? Por isso que ninguém quer ser sócio comanditado. As pessoas querem ter a responsabilidade limitada. Voltando aí para a diferenciação da comandita por ações em relação à sociedade anônima. Outra diferenciação, falamos que a SA só pode usar denominação. A comandita por ações pode usar também firma social ou razão social. Acrescentada aí da sigla C/A ou por extenso comandita por ações, certo? Se optar por uma razão social ou firma social, somente os sócios diretores vão poder botar o seu nome civil dentro do nome empresarial. Os outros todos vão ficar escondidos atrás da sigla E Companhia, ou E Companhia por extenso, ou... E aí, para você descobrir quem eles são, só consultando o estatuto dessa sociedade. Ok? Então, como é dita por ações, só precisa atentar para essas diferenças aqui. O resto é igual à sociedade anônima. E aí, pessoal, vamos Professor, aí. Oi. por favor, Oi, explique aí o Cláudio. que seria... Boa noite, professor. Por favor, explique Boa aí o que é noite. essa responsabilidade subsidiária. Certo. Ok. Aqui. Responsabilidade subsidiária. Pessoal, a responsabilidade subsidiária é a responsabilidade secundária. É a responsabilidade que vem em segundo lugar.
De quem é a responsabilidade primária pelo pagamento das dívidas da empresa? De quem é essa responsabilidade? É da própria empresa, certo? Responsabilidade primária e ilimitada pelo pagamento das dívidas da empresa. A própria empresa, certo? Isso aí é sempre. Agora, há casos em que o sócio pode ter uma responsabilidade secundária ou subsidiária, ou seja, uma responsabilidade além da responsabilidade da empresa, o próprio sócio também tem responsabilidade. Se ele tiver, se a resposta for sim, essa responsabilidade é secundária em relação à responsabilidade da empresa, ou subsidiária em relação à responsabilidade da empresa. A responsabilidade da empresa é primária, e se o sócio tiver responsabilidade pessoal, essa responsabilidade dele será em segundo plano. Primeiro da empresa e em segundo a dele. A dele será subsidiária, certo? Aí vamos supor que ele tem responsabilidade ilimitada. Se ele tem responsabilidade ilimitada, então ele tem responsabilidade subsidiária em relação às dívidas da empresa. Se a empresa não puder pagar as suas próprias dívidas, como o sócio diretor tem responsabilidade ilimitada, o patrimônio pessoal dele poderá ser atingido e, então, essa responsabilidade, além de ilimitada, ela é justamente subsidiária ou secundária. Significa, de uma forma simples e direta, sem muito arrudeio. Responsabilidade subsidiária é, se a empresa não pagar, eu posso ser obrigado a pagar? Posso, porque tem responsabilidade subsidiária e ilimitada. Se a empresa não pagar, eu posso ser obrigado a pagar? Se a resposta for não, então é porque a minha responsabilidade é limitada, o oposto dessa aqui, e não é subsidiária. Não existe a responsabilidade subsidiária, certo? Os diretores, já que eles mandam, já que eles são os que estão na frente, no comando, os comanditados, já que eles mandam, então, compensação, por outro lado, eles têm responsabilidade ilimitada pelas obrigações sociais. Caso a empresa não possa pagar, eles poderão ser obrigados a pagar. Ok? Espero que eu tenha respondido aí. Qualquer dúvida aí é só perguntar novamente. Que aí a gente volta. Ok. Então, pessoal, vamos aí à classificação das sociedades. Essa classificação aqui, ela é de todas as sociedades, ela envolve todas as sociedades que nós já vimos até agora. Ok? Então, relembrando aquela tabelazinha que tem na apostila de vocês, lá no começo das sociedades. Nós falamos aqui quanto a personificação, falamos lá, então vamos falar aqui. Quanto à personificação, as sociedades são personificadas ou não personificadas. Nesse caso aqui, uma sociedade não personificada é o quê? É aquela que não tem personalidade jurídica. Ela não é pessoa jurídica. Não tem separação patrimonial entre o patrimônio dela e o patrimônio dos sócios dela. Ok? Quais são essas sociedades não personificadas? A sociedade em comum, que é aquela irregular, é aquela de fato, mas não de direito. E a sociedade em conta de participação, que nós já vimos também que não é uma sociedade empresarial, mas é uma sociedade legal, certo? Personalidade jurídica, vocês já sabem que é a aptidão para ser titular de direitos e obrigações, certo? Então, quando uma sociedade em comum, por exemplo, aqui, ó, que é irregular, se ela não tem. Uma perguntinha para vocês, pessoal. Uma sociedade em comum, ela não tem personificação, não tem personalidade jurídica, a sociedade em comum.
ela não é pessoa jurídica. A sociedade em comum é considerada uma sociedade irregular. Se ela não é pessoa jurídica, não tem personalidade jurídica e portanto, é irregular, mas existe de fato, está lá, por exemplo, o bar, o restaurante funciona, mas não tem registro nenhum, não tem CNPJ, não tem nome empresarial, não tem inscrição na junta comercial. Se causar algum prejuízo, pessoal, um bar desse que não tem registro nenhum, se não tem personalidade jurídica, não tem nome, não tem CNPJ, o credor ou a vítima aí de uma ação que cause prejuízo vai cobrar isso de quem, se não existe a personalidade jurídica? Alguém pode responder isso aí? Vamos lá, pessoal, chuta aí. Eu acho que deve ter uma investigação, eles vão tentar encontrar quem é o responsável, não? Exatamente, a resposta é simples, né? É essa mesmo, mas muita gente vai ficar, não sei, vai atrás da empresa. Não, mas a empresa não existe. Vai atrás do CNPJ. Não tem CNPJ. Não, mas a empresa existe, eu sei o endereço, eu fui lá, eu comprei, eu paguei e não levei. Não, ela existe de fato, mas de direito ela não existe. Então, quem é o responsável de uma sociedade em comum? Quem são as pessoas que são em comum, são responsáveis em comum por todo e qualquer prejuízo e obrigação? Os sócios, as pessoas naturais por trás dessa sociedade. Então, você vai ter que ir descobrir o nome, o CPF, a qualificação dessa pessoa, para, a partir disso aí, você tentar receber dessa pessoa natural aquela obrigação que você tenha o crédito a receber, já que a personalidade jurídica não existe, né? Ok? Então, não tem CNPJ. Sociedades personificadas, pessoal. O que é uma sociedade personificada? É aquela que efetivamente tem personalidade jurídica. Tem separação entre o que pertence a ela e o que pertence aos sócios dela. Está registrada, tem CNPJ, tem nome empresarial, certo? Então, é a personificada. Quais são? As sociedades simples e as sociedades empresárias ou empresariais. As simples nós já vimos que são aquelas que exercem atividade de natureza intelectual, artística, científica ou literária, né? Ou seja, atividades que não são consideradas de empresa, mas também buscam lucro, mas também tem CNPJ, não se inscrevem na junta comercial porque não são empresas. Se inscrevem aonde? No cartório de registro de pessoas jurídicas. E as sociedades empresariais, que é o assunto da nossa disciplina? As 5 ou 6, se você quiser incluir a SLU, Sociedade Limitada Unipessoal, mas ela está dentro das limitadas, né? Então, você pode deixar só como 5 se quiser. Todas elas, se forem devidamente registradas, elas têm personalidade jurídica, tá? Todas elas têm separação entre o que é delas e o que é dos sócios dela. Quanto à estrutura econômica, pessoal, temos a sociedade de pessoas, temos a sociedade de capital e temos as sociedades mistas. As de pessoas são aquelas em que não basta ter dinheiro. É importante você olhar a qualificação dos sócios para ver se você vai fazer sociedade com ele ou não. Então, existe aqui um vínculo de confiança, né, de experiência, de conhecimento. E a substituição dos sócios não é como na SA, que é só entrar um e sair, é só vender as ações, ou comprar para virar sócio, ou deixar de ser sócio. Aqui não, aqui tem que mudar o contrato social, certo? Aí é mais complicado, né? Quais são as sociedades de pessoas? Sociedade empresária em nome coletivo, a limitada e a simples, que não é empresarial, né? Mas está aí só para você saber.
Sociedades de capital são aquelas em que só importa o dinheiro. É só ter o dinheiro para comprar, para investir, e aí você vira sócio. E é só vender se não quiser mais. Não tem que mudar contrato social, estatuto. É só ter dinheiro. Não precisa ter competência, nem experiência, nem know-how, nada. Qual é a única considerada puramente de capital? A sociedade anônima ou companhia. E temos aí as que são mistas, né? Alguns sócios são considerados pelas características pessoais e outros sócios são considerados só pelo dinheiro. Não precisa ter mais nada além de dinheiro. Quais são essas daí? A sociedade em conta de participação, que nós já conceituamos e estudamos, e tem na apostila, onde tem um sócio ostensivo, que precisa ter conhecimento, e o sócio oculto, que basta entrar com dinheiro. Então, junto as duas categorias de sócio. A comandita simples e a comandita por ações também tem duas categorias de sócio. Os comanditados e os comanditários. Os comanditados entram com dinheiro e trabalho, e os comanditários entram só com o dinheiro. Certo? Temos aí, quanto à responsabilidade dos sócios, isso aqui nós já vimos, né? Que tem as limitadas, mas tem também as mistas, que não são tão comuns, né? As ilimitadas são aquelas que quase ninguém quer, porque vão arriscar o seu patrimônio pessoal. Qual é a única em que todos os sócios são de responsabilidade limitada? É a sociedade em nome coletivo. Essa quase ninguém quer. As limitadas, essas são as que praticamente todo mundo quer, que são a LTDA, ou limitada mesmo, propriamente dita, e as sociedades anônimas. Mas temos aí, pessoal, as que são mistas, porque tem sócio com responsabilidade ilimitada e tem sócio com responsabilidade limitada. Tem as duas categorias de responsabilidade patrimonial na mesma empresa. Quais são elas? As comanditas, tanto simples quanto por ações. Quanto ao regimento de Constituição, ou seja, qual é o documento que dá origem a elas? Temos aí as estatutárias e temos as contratuais. As estatutárias, pessoal, são também chamadas de institucionais, mas geralmente o nome preferido é estatutário. Quais são elas? As sociedades anônimas e as comanditas por ações. Apesar de que a limitada também pode adquirir, caso os sócios queiram, características de estatutária. Mas, em regra, elas são contratuais. Por isso que está dito aqui que todas as outras, tirando a SA e a CEA, são consideradas contratuais, porque o documento de criação são os contratos sociais. Aqui é estatuto, aqui é contrato social. Quanto à nacionalidade, temos as sociedades empresariais nacionais e as sociedades empresariais estrangeiras. Pessoal, ao contrário do que muita gente pensa, o que determina a nacionalidade de uma empresa não é a nacionalidade dos sócios da empresa. Certo? Repetindo, o que diz se uma empresa é nacional ou é estrangeira não é a nacionalidade das pessoas naturais que a compõem, mas sim o fato dela ser registrada no Brasil conforme as leis brasileiras e ter, então, no Brasil a sede de sua administração. Aí é uma empresa nacional. E se os sócios forem estrangeiros? Não tem problema não. A empresa continua nacional porque foi fundada no Brasil conforme as leis brasileiras e tem a sede da administração dela aqui. Já as estrangeiras são aquelas que não foram organizadas no Brasil conforme as leis brasileiras. Elas são estrangeiras e não podem atuar no Brasil. Elas só podem atuar no Brasil por exceção, se houver uma autorização especial do Poder Executivo, que, até onde eu sei, não dá essa autorização. Poder Executivo Federal.
o Poder Executivo vai dizer o quê? Não, se você quer atuar no Brasil, então crie uma empresa no Brasil conforme as leis brasileiras. Nesse caso aqui, pessoal, eu vou dar um exemplo aqui para vocês conseguirem verificar com mais tranquilidade. Vou dar um exemplo aqui. Quando você compra a empresa automobilística, a fábrica de automóveis Ford, ela é uma multinacional, né? Ela tem a sua origem inicial mesmo, do zero, nos Estados Unidos, né? Criada pelo Henry Ford, que criou a produção de veículos escala em linha de produção. Se você comprar um carro, pessoal, há uma revenda aqui de Mossoró, a Ford, revenda autorizada aqui de Mossoró, não consigo recordar o nome agora, lá na entrada da cidade. Canal, né? Se eu não me engano, é Canal Ford. Se você comprar um Ford lá nessa revenda, você comprou da Ford Internacional, da Ford Americana, da Ford Brasileira, você comprou da Ford dos Estados Unidos, você comprou de uma empresa nacional ou de uma empresa estrangeira, já que a Ford, originalmente, ela é norte-americana. Alguém sabe dizer? Comprou uma empresa nacional ou uma empresa estrangeira? O Lucas está dizendo aqui que é de uma empresa nacional. Exatamente. Aí alguém pode dizer, a Ford é uma empresa nacional? A Ford é uma empresa nacional, pessoal. A origem dela é norte-americana. Mas a Ford, da qual você compra os automóveis que ela fabrica, ela é uma empresa nacional. Você pode olhar o nome dela lá, que vai ter alguma coisa do tipo Ford Veículos do Brasil SA. É diferente da Ford Motor Company dos Estados Unidos. Se você comprar um carro na Ford dos Estados Unidos e trouxer para o Brasil, a não ser que tenha mudado, porque aí pode haver um acordo, né? A Ford do Brasil não vai dar garantia, não. Vai dizer o quê? Se o carro quebrar e tiver na garantia, vai dizer, leve seu carro de volta lá para os Estados Unidos e a Ford de lá dá garantia. A gente aqui não dá garantia, não. Parece que a Apple dá garantia internacional, né? Não sei se para todos os produtos ou se é só para o iPhone. Qualquer mas ainda produto da Apple é coberto em todo o território que ela atua. Certo. É uma exceção, né? Porque a maioria das empresas não faz esse tipo de cobertura aí, não. Ok, pessoal? Então, a Ford que você compra é a brasileira. Ela está constituída no Brasil. O nome, você vai ver lá que é um nome brasileiro, será uma denominação. Ford do Brasil SA, alguma coisa desse tipo. Chevrolet do Brasil SA, né? E nos Estados Unidos é Chevrolet Motor Company, não sei mais não lembro como seria o nome dela lá, não. Ok? Quanto à forma de capital, pessoal, diz a doutrina aí que tem dois tipos de capital, das sociedades em geral, não é só das empresariais, não. Temos as de capital variável, que são somente as cooperativas. Mas cooperativa é empresa? Não. Cooperativa, repetindo, ela é considerada ou uma sociedade simples ou uma sociedade sui generis, que nem se encaixa como simples, nem se encaixa como empresarial, ela é à parte. Diz-se que na sociedade cooperativa, o capital dela é variável, porque os sócios, os cooperados, né, eles podem entrar e sair a qualquer momento sem dificuldade. Apenas pagando a cota para ser cooperado ou vendendo a cota se quiser sair, ok? Essa é se você quiser olhar um pouco mais, esse artigo 1094 do Código Civil,
ele explica um pouco mais, mas a cooperativa não nos interessa porque não é empresa, né? Coloquei aqui só porque para você ter, se eu dissesse só de capital fixo, alguém naturalmente perguntaria, existe capital variável? Existe, a cooperativa, que não é empresa. E as empresas, todas são consideradas de capital fixo, porque o capital da sociedade empresarial e até da sociedade simples tem que estar previamente estipulado no contrato ou no estatuto, e se quiser modificar, tem que haver uma modificação formal na junta comercial desse contrato ou desse estatuto. Bem mais complexo do que nas cooperativas. Certo? Deixa eu ver, o Lucas aqui está fazendo uma pergunta. Exatamente, Lucas, é isso mesmo. A marca é uma marca mundial e de alto renome. Aí essa marca é utilizada por todas as empresas que Ford do mundo todo, com autorização da Ford originária, né, a proprietária originária da marca, que não é a Ford do Brasil, é a Ford norte-americana. E aí qualquer empresa ligada à Ford vai usar a marca mundial dela, até a empresa aqui em Mossoró, por autorização, por concessão, por isso chamada de concessionária, né? Aí a marca, sim, é uma marca mundial. A empresa, apesar de se dizer que são empresas mundiais, é mundial no sentido de que ela tem em várias partes do mundo, né? Mas, ao pé da letra, a empresa não é mundial. A empresa existe em cada país onde ela atua, com um nome empresarial diferente, um registro diferente e sob leis do país onde ela existir. Certo? Então, é isso aí, Lucas. Você identificou corretamente. Certo? Então, quanto à interligação com outras empresas. Pessoal, uma empresa pode ser interligada a outra empresa, né? Ou pode ter interligação, ou pode não possuir qualquer ligação com outra empresa, certo? Então, as empresas não coligadas são aquelas que seu capital social não possui qualquer ligação com o capital social de outra empresa. Então, ela não depende, uma não possui parte do capital da outra, e vice-versa. Nenhuma empresa possui nenhuma parte do seu capital, então não tem coligação nenhuma. Agora, as empresas coligadas são aquelas em que uma tem a participação no capital da outra, ou seja, uma possui uma parte da outra empresa. Aí, dependendo do nível da participação de uma empresa na outra, é que vai haver essa classificação aqui, ó, de controlada, filiada ou de simples participação. Quando é que uma empresa é controlada por outra? Quando a controladora tem a maior parte do capital que dá direito a votos daquela empresa, daquela outra empresa. Então, ela termina controlando aquela empresa, certo? Então, ela tem que ter a maior parte do capital com direito a voto nas deliberações, permitindo, então, que ela termine por controlar, por eleger e, então, controlar a outra empresa. Filiada é quando uma empresa tem 10%, 10% do seu capital, pertence a uma outra empresa, 10% ou mais, mas não chega a ter o controle total, não chega a ter a maior parte das ações que dão direito a voto. Então, tem 10%, pelo menos, mas não tem a maioria das ações. Então, não tem o controle. Se ocorre aqui, no caso, uma filiação. A que possui, a que é possuída, né, pela outra, é chamada de filiada. Filiada à empresa que tem 10% ou mais do seu capital, mas não chega a ter o seu controle acionário, com direito a voto. E quando tem uma pequena participação de menos de 10%,
aí uma empresa tem uma simples participação na outra, mas não chega a ser filiada a outra e muito menos controladora, certo? Pessoal, aqui nós finalizamos o conteúdo da segunda avaliação. Em relação ao conteúdo, antes de passar a perguntar qualquer coisa de prova, com relação a esse conteúdo aqui, vocês gostariam de fazer algum questionamento? Por mim tá tudo tranquilo, professor. Ainda bem. Ok, como ninguém mais se... Ok. Então, com relação ao assunto, a gente encerra aqui, o que não impede de vocês entrarem em contato depois para tirar a dúvida, né? A gente encerra só a aula gravada, ok? E aí eu estarei sempre disponível para tirar quaisquer dúvidas que vocês tenham. Aí, então, vou interromper aqui a gravação e